Justiça e Redação. Boa tarde, vereador Cloni. Boa tarde, senhor presidente, vereador Moacir da Silva. Cumprimentar também a vereadora Sandra Martins e também o vereador Caê Martins. Aproveito o momento também para externar o nosso forte abraço a todos os josefenses que acompanham os trabalhos das comissões através da TV Câmara e das mídias sociais. Que Deus nos abençoe no decorrer dessa reunião para tratar de assuntos relacionados aos projetos de lei e das comissões conjuntas. Uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Cloni. Boa tarde, vereadora Sandra. Boa tarde, vereador Moacir, presidente da Comissão de Justiça e que preside nossas comissões, vereador Caê, vereador Cloni. Boa tarde a todos também que nos acompanham através das mídias sociais e da TV Câmara. Eu sou a vereadora Sandra Martins, presidente da Comissão de Saúde e Assistência Social, Educação, Cultura e Defesa do Consumidor. Obrigado, vereadora Sandra. Eu sou Moacir da Silva, presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Senhores vereadores, nós vamos passar a leitura da ata da sessão anterior para depois fazermos a distribuição das matérias. Agradeço a presença dos vereadores que, excepcionalmente, nós sabemos que as agendas são bastante concorridas, mas que atenderam o pedido dessa transferência para que a gente pudesse discutir as matérias que teriam que ser pautadas na segunda-feira ou analisadas na segunda-feira, e o feriado do dia 7 tornou isso inviável. Ata da reunião conjunta das comissões. Passando direto da introdução. Na sequência, passou a distribuição dos seguintes projetos. Projeto de Lei 67 de 2020, de autoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins, que denomina de servidão Eloy Vieira, via pública no bairro Sertão, no bairro São Luís, nesse município. A relatoria ficou com o vereador Túlio Márcio Salles Maciel. Projeto de Lei 70 de 2020, de autoria do vereador André Gesser, que dispõe sobre a obrigatoriedade de disponibilizar mensalmente no portal de transparência da Prefeitura de São José as informações sobre a aplicação dos recursos derivados da contribuição de custeio do Serviço de Iluminação Pública, COSIP, no âmbito municipal. A relatoria ficou com o vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Projeto de Lei 71 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Silva, que altera os artigos da Lei 2.342, de 26 de novembro de 1991, e Lei 5.731, de 14 de março de 2019. A relatoria ficou com o vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. Projeto de Lei 72, de 2020, de autoria do vereador Moacir da Silva, que declara de utilidade pública o Instituto Fontes, nesse município. A relatoria ficou com a vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Projeto de Lei 73, de 2020, de autoria dos vereadores André Gesser, Moacir da Silva, Carlos Eduardo de Souza Martins e Antônio Lemos Filho, que autoriza medidas de proteção aos servidores admitidos em caráter temporário e possibilita a suspensão do prazo de validade dos concursos públicos durante a situação de pandemia no município de São José. A relatoria ficou com a vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Projeto de Lei 74 de 2020, de autoria do vereador Roinoldo de Assis Neckel, que denomina de servidão Maria Eugênia de Souza, via pública localizada no bairro Fazenda Santo Antônio, neste município. E a relatoria ficou com o vereador Sanderson Messi de Jesus. Projeto de Lei 75 de 2020, de autoria do vereador Michel da Silva Schlemper, que revoga a Lei 5.783 e a Lei 5.784, ambas de 14 de outubro de 2019, e dá outras providências. A relatoria ficou a cargo do vereador Moacir da Silva. Emenda modificativa 002/2020 ao projeto de Lei 35 de 2018, de autoria do vereador Alexandre Rosa, que modifica a redação dos incisos 1, 2, 3 e 4, acrescenta os parágrafo único ao artigo 4º,
altera a redação do artigo 5º e renumera seu atual artigo para o artigo 6º do projeto de lei 35 de 2018. A relatoria ficou com o vereador Cloni Capistrano Maia de Lima. Projeto de lei 153 de 2017, de autoria do vereador Antônio Lemos Filho, que dispõe sobre a implantação de microchip identificação eletrônica nos animais e da outras providências. A relatoria ficou com a vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Projeto de lei 54 de 2018, a autoria do vereador Sanderson Almecido Jesus, que dispõe sobre a limpeza da área externa de bares e casas noturnas no município de São José e da outras providências. A relatoria ficou com o vereador Alexandre Rosa. Projeto de lei 44 de 2020, de autoria de vários vereadores, que dispõe sobre a implementação do programa Remédio em Casa durante a pandemia do Covid-19 e da outras providências. Retornou com o pedido de informações e volta para a relatoria do vereador André Gesser. Projeto de lei 53 de 2020, de autoria do vereador Edilson Vieira, que oficializa a reserva Parque Ecológico da Pedreira, no bairro Bela Vista, município de São José. Retornou com pedido de vista pelo vereador Moacir da Silva, cuja relatoria deve regressar ao mesmo. Foi feito um despacho pelo vereador Carlos Eduardo de Souza Martins referente ao encaminhamento da realização de audiência sobre o projeto de lei 61 de 2020, de autoria do vereador Moacir da Silva, que altera o artigo 193 da Lei 1.605, de 17 de abril de 1985, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do território do município de São José, estado de Santa Catarina. O vereador Moacir da Silva destacou durante a reunião com os demais vereadores presentes na reunião e o presidente desta Casa Legislativa referente à necessidade ou não do projeto 61 de 2020 ser tratado em audiência pública. Após amplo debate, verificou-se que não haveria necessidade e, dessa forma, o relator, Carlos Eduardo de Souza Martins, irá exarar o parecer devido. Como o vereador já havia protocolado o despacho, o mesmo retirou, pois não há mais a necessidade de audiência pública, como restou decidido. Finalizada a distribuição dos projetos, foi realizada a leitura do parecer ao projeto de lei 105 de 2017, de autoria da vereadora Cristina de Souza, que determina a vacinação domiciliar das pessoas com deficiência motora, multideficiência, doenças incapacitantes, doenças degenerativas e idosos com dificuldades de locomoção, de relatoria da vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Foi aprovado o parecer por todos os vereadores presentes. Substitutivo Global 1 de 2020 ao projeto de lei 7 de 2020, de autoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, que autoriza o Poder Executivo a instituir a licitação sustentável no município de São José. De relatoria do vereador Moacir da Silva, o parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes. Redação final ao projeto de lei 161 de 2018, de autoria do vereador Abel Veiga, que dispõe sobre a obrigatoriedade de instalação de câmeras de vídeo para monitoramento da movimentação em frente aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio no município de São José, Santa Catarina. De relatoria do vereador Carlos Eduardo de Souza Martins. O parecer foi aprovado por todos os vereadores presentes. Por fim, o vereador Moacir da Silva passou a palavra aos demais vereadores, os quais realizaram os agradecimentos devidos. Sem mais a tratar, deu-se por encerrada a presente reunião. Pergunto como se manifesta com relação à ata a vereadora Sandra Pereira Alves Martins. Favorável, presidente. Obrigado, vereadora. Vereador Caê. Favorável à ata, presidente. Obrigado, vereador Cloni. Favorável à leitura da ata. Obrigado, vereadores. Esse vereador também se manifesta favorável. Senhores vereadores, vamos passar a distribuição dos projetos que têm hoje para serem
exarado o parecer pelas comissões. Projeto de Lei 76 de 2020, que declara de utilidade pública a Associação Cristã Entre Amigos Fonte de Vida, neste município. É o autor, vereador Edilson Vieira, e deve ser parecer conjunto da Comissão de Educação, Comissão de Justiça. Eu acredito que eu deva passar esse projeto para a relatoria do vereador André. Pergunto, vereadora Sandra, como é que se posiciona com relação a esse encaminhamento? Favorável. Obrigado. Vereador Caí, como é que se posiciona com relação a esse encaminhamento? Também favorável. Vereador Cloni, como se posiciona? Favorável, presidente. Obrigado, vereadores. Projeto de Lei Ordinária 77 de 2020. Denomina de Paulo Celso de Pila Montebello o Parque Linear do Loteamento Siniro Martins, no município de São José, de diversos vereadores. Deve passar pela Comissão de Justiça e Comissão de Obras. Vou passar essa relatoria ao vereador Sanderson. Como é que se posiciona com relação a esse encaminhamento, vereador Cloni? Favorável, senhor presidente. Vereadora Sandra, como é que se posiciona? Favorável, presidente. Vereador Caê? Também favorável. Obrigado, vereadores. Subemenda da emenda aditiva 003 ao projeto de lei 35 de 2020, que acrescenta o parágrafo único ao artigo 9º do projeto de lei 35 de 2020, que disciplina regras de construção e funcionamento de cemitérios e crematórios particulares no município de São José. Senhores vereadores, trata-se de 3 subemendas. A subemenda 3 do mesmo projeto, a subemenda 2 e a subemenda 1, 2 e 3, que foi solicitado pelos vereadores na reunião conjunta das comissões. Eu delibero que a relatoria passe para o vereador Moacir, que originalmente é quem está relatando as emendas originais. Perfeito? Pergunto, como se posiciona com relação a esse encaminhamento, vereador Cloni? Obrigado, vereador. Eu não ouvi, mas eu sinto que o senhor disse favorável. Favorável ao encaminhamento feito pelo senhor presidente. Obrigado, vereador. Vereadora Sandra, como é que se posiciona? Favorável, presidente. Obrigado, vereador Caí. Também favorável, presidente. Elas seguem o que foi discutido aqui com os colegas durante as reuniões. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, substitutivo global 001-2020 ao projeto de lei 10 de 2020. É um substitutivo global ao projeto de lei que altera o artigo 120 da lei 606, de 30 de dezembro, que é o Código de Postura do Município, acerca de condições para ocupação de logradouros públicos com mesa e cadeiras. A relatoria original foi da vereadora Sandra, como é projeto de redação final, eu sugiro que a relatoria seja da mesma vereadora, haja vista que é comissão conjunta. Como se posiciona com relação a esse encaminhamento, vereador Cloni? Favorável ao encaminhamento, senhor presidente. Obrigado. E vereadora Sandra? Favorável. Vereador Caê? Também favorável, presidente. Obrigado, vereadores. Projeto de Lei Ordinária 164 de 2018. Veio um pedido de informação. Denomina de Rua Antônio Manuel da Rosa, via pública localizada no bairro Potecas, no município de São José. A autora, vereadora Aline, o pedido de informação foi do vereador Cloni. Retorna ao vereador Cloni para o seu prosseguimento. Ok, vereador Cloni? Vereadora Sandra, favorável? Vereador Caê também? Favorável, sim. Perfeito. Senhor presidente, só o número do projeto ali? Vereador Cloni, projeto de lei ordinária 164 de 2018. Ok, senhor presidente.
Projeto de lei ordinária 18 de 2020, de autoria da vereadora Cristina. Também um pedido de informação que foi feito, que é sobre o projeto que autoriza o Poder Executivo Municipal a determinar a obrigatoriedade de reciclagem de resíduos sólidos orgânicos no âmbito do município de São José e da outras providências. O pedido de informação foi do vereador André Gesser. Eu coloco em deliberação o retorno ao próprio vereador. Como é que se posiciona, vereador Caí? Favorável, presidente. Vereadora Sandra, como é que se posiciona? Favorável. Vereador Cloni? Favorável, senhor presidente. Obrigado, vereadores. Projeto de lei ordinária 55 de 2020, autoria do vereador Edilson. Houve um pedido de informação por parte do vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, com relação a denominar vias públicas no Parque Residencial Ascoli, no bairro Sertão do Maruim, no município de São José. Proposta que retorne ao relator para que ele possa se posicionar. Como é que se posiciona com relação a esse encaminhamento, vereador Cloni? Favorável. Vereadora Sandra. Favorável. Vereador Caê. Também favorável, presidente. Senhores vereadores, projeto de lei ordinária 59 de 2020, também um pedido de informação solicitado pelo vereador Cloni, que denomina de espaços de convivência social Orides de Jesus Matos, a área de convivência situada no loteamento Jardim Zanelato. A sugestão que retorne ao vereador Cloni para exarar o parecer. Como é que se posiciona com relação a esse encaminhamento, vereador Cloni? Favorável, senhor presidente. Qual é só me passa o número do projeto? Passo sim, vereador. O senhor pode anotar? 59 de 2020. O anterior foi 55 de 2020. Como é que se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. E vereador Caê? Também favorável. Obrigado, vereadores. Senhores vereadores, temos alguns pareceres exarados para que nós possamos nos posicionar. Autor, vereador Cloni Capistrano Maia de Lima, denomina de João Maria Martins, praça no loteamento Siniro Martins, em Forquilhas, no município de São José. A relatoria desse projeto foi do vereador Sanderson Almeci de Jesus. O vereador Sanderson fez toda a retrospectiva regimental, constitucional, para concluir da seguinte forma. Mesmo constatando que inexiste código de logradouro junto a esse município, a referida praça já foi entregue à comunidade pelo Poder Executivo, não restando alternativa senão nomeá-la. Lembrando que tal situação ocorreu anteriormente no projeto de lei 146 de 2019, da denominação do Parque Linear Carlos Acelino Pereira, no bairro Areias. Dessa maneira, não há nenhum óbice à proposta apresentada pelo projeto de lei ora discutido, vez que o próprio Executivo realizou a inauguração da referida praça em questão. Quanto ao mérito, cabe destacar que o ato de denominar ou balizar é uma homenagem ou um gesto de reconhecimento público, por meio de feitos notáveis, no caso, em tela, preenche os requisitos necessários. Assim, após a análise da matéria, constata-se que o projeto de lei 34 de 2020 está em condições de ser aprovado, vez que não há qualquer impedimento quanto à denominação em questão, na medida em que apenas confere denominação definitiva à praça existente. Deste modo, frente às razões ventiladas e esgotadas as atribuições da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, destaca-se a presença dos requisitos da legalidade e constitucionalidade. Quanto ao mérito, informamos que a análise da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente encontra-se amplamente apresentada em toda a argumentação do parecer. Ante o exposto, esgotadas as atribuições desta comissão, encaminhamos a apreciação do plenário, manifestando-se favoravelmente à aprovação da matéria. São José, 19 de agosto de 2020. Este vereador se posiciona favorável ao parecer.
Vereadora Sandra, como é que se posiciona? Favorável. Vereador Caê, como é que se posiciona? Eu também acompanho como favorável ao parecer. Vereador Cloni, como é que se posiciona? Favorável. Obrigado, vereadores. Ele está aprovado e vai à votação do plenário. Senhores vereadores, projeto de lei 61 de 2020, do vereador Moacir da Silva, que já foi feita a discussão na última reunião das comissões. Feito a retrospectiva constitucional e legal, lembrando que apenas acrescenta uma expressão ao Código... Poxa, meu Deus, o Código... É o Código de Obras, é o... Ao plano diretor, não é? Opa, o plano diretor. Às vezes dá um bloqueio mental, né? É muita informação. Colocando indivíduo arbóreo nativo, porque essa especificação não constava lá. E nós já discutimos na semana passada aqui. Então, conclui na seguinte maneira. Cabe destacar, conforme consta na ata da reunião das comissões sobre o projeto em tela, que, vejamos, foi feito um despacho pelo vereador Carlos Eduardo de Souza Martins, referente ao encaminhamento para a realização de audiência sobre o projeto de lei 61/2020, de autoria do vereador Moacir da Silva, que altera o artigo 193 da lei 1605, de 17 de abril de 1985, que dispõe sobre o zoneamento de uso e ocupação do território do município de São José, estado de Santa Catarina. O vereador Moacir da Silva debateu durante a reunião com os demais vereadores presentes na reunião e o presidente desta Casa Legislativa, referente à necessidade ou não do projeto 61/2020 ser tratado em audiência pública. Após amplo debate, verificou-se por unanimidade que não haveria necessidade e, de forma, o vereador relator Carlos Eduardo de Souza Martins irá exarar o parecer devido. Como o vereador já havia protocolado o despacho, o mesmo o retirou, pois não há mais a necessidade da audiência pública, como restou decidido. Dessa maneira, como o projeto de lei em tela visa apenas corrigir uma lacuna, melhorar e contribuir de forma muito ampla para a fiscalização e preservação da mata nativa municipal, não se encontra nenhum obstáculo jurídico que impeça sua votação. E esgotadas as atribuições destas comissões, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade ao projeto de lei 61 de 2020, bem como mérito para sua aprovação. São José, 8 de setembro de 2020. Como se posiciona com relação ao parecer, vereador Cloni? Favorável, senhor presidente. Como se posiciona com relação ao parecer, vereador Caê? Como já manifestado, favorável, presidente. Como se posiciona a vereadora Sandra? Favorável, presidente. E esse vereador também se posiciona favorável. Senhores vereadores, projeto de lei 182 de 2017, autor Túlio Márcio Salles Maciel, que dispõe sobre a obrigatoriedade de impermeabilização interna das urnas, caixões, ataúdes ou esquifes, com manta ou outro material similar, como medida de prevenção contra a contaminação do lençol freático pelo necrochorume, nos sepultamentos realizados em cemitérios localizados no município de São José. O vereador fez toda a retrospectiva regimental, constitucional, para concluir. Segundo os pesquisadores, o necrochorume é um líquido resultante da composição dos corpos. A contaminação pode atingir o aquífero através do necrochorume, neologismo que designa o líquido liberado intermitentemente pelos cadáveres em putrefação, e também pode conter micro-organismos patogênicos. Esta decomposição humana pode ser agente eficaz de doenças como hepatite, leptospirose, febre tifoide, cólera. A degradação ambiental provocada pela prática de sepultamento sem os devidos cuidados traz à tona a necessidade da adoção de políticas públicas ambientais que visem a proteção do solo, subsolo, recursos hídricos superficiais e subterrâneos
e a proteção da saúde pública para a qualidade de vida da população. Quanto ao mérito, informamos que a análise conjunta da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Defesa do Meio Ambiente e da Comissão de Educação e Cultura, Saúde e Assistência Social e Defesa do Consumidor encontra-se amplamente apresentada em toda a argumentação desse parecer. Ante o exposto, esgotadas as atribuições destas comissões, encaminhamos a apreciação do plenário, manifestando-se favorável à aprovação da matéria. São José, 3 de setembro de 2020, Sanderson Homicídio Jesus, vereador do PMDB, relator. Este vereador se manifesta favorável ao parecer. Como se manifesta, vereador Caê? Eu também sigo o relator votando favorável. Vereadora Sandra, como se manifesta? Favorável com o relator. Vereador Cloni, como se manifesta? Acompanho o relatório do vereador Santos e voto favorável. Obrigado, vereador. Senhores vereadores, nosso último projeto para apreciação do parecer é um projeto 52 de 2020, de origem parlamentar, é autor vereador Orvino Coelho Dávila, a relatoria do vereador Antônio Lemos Filho, que trata sobre instituir o serviço de denúncia de violência contra a mulher, o idoso, a criança e o adolescente. Ele é parecer conjunto de todas as comissões envolvidas. Feita toda a retrospectiva constitucional, regimental, conclui o relator Antônio Lemos. Quanto à matéria, também não há óbices. Isso porque o texto constitucional determina a obrigação do Estado, em sentido amplo, de oferecer segurança e amparo às mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Deste modo, sob o ponto de vista material e da competência, não existem óbices à tramitação do projeto de lei 24/2020. Ante todo exposto, esgotadas as atribuições desta comissão, destaca-se a presença dos requisitos de legalidade e constitucionalidade, bem como encontra-se mérito para a aprovação do projeto de lei 52 de 2020. Isso posto, encaminha-se ao plenário para discussão e deliberação do referido projeto de lei 52 de 2020. São José, 4 de agosto de 2020, Antônio Lemos Filho, vereador, relator. Pergunto como se posiciona com relação ao parecer, vereador Caê. Favorável ao parecer, presidente. Como se posiciona, vereadora Sandra? Favorável, presidente. Como se posiciona, vereador Cloni? Voto favorável ao parecer. Este vereador também vota favorável ao parecer. O parecer vai ao plenário para deliberação dos vereadores na sessão da Câmara. Senhores vereadores, agradeço demais a presença dos senhores vereadores em horário e dia não usual, convocando e convidando a todos, na verdade, para a próxima reunião da das comissões permanentes, na próxima segunda-feira, às 14 horas. De novo, enaltecendo a importância da população acompanhar, para saber quais assuntos estão sendo discutidos na Câmara, quais matérias e qual o posicionamento dos vereadores com relação ao parecer. Para as suas rápidas considerações finais e cumprimento, passo a palavra ao vereador Caê. Obrigado, presidente. Quero desejar uma boa tarde a todos e a todas que nos acompanharam pela TV Câmara de São José. Uma boa tarde à vereadora Sandra Martins, também sempre presente nas reuniões, vereador Cloni Capistrano, presidente Moacir da Silva, e lembrando a todos que logo mais às 16 horas também nos encontramos para a sessão ordinária com transmissão ao vivo. Obrigado, vereador. Vereadora Sandra, para os seus cumprimentos finais. Obrigado, presidente, por mais essa reunião, vereador Caê, vereador Cloni, e também a todos aqueles que nos acompanharam através das mídias sociais e da TV Câmara. Daqui a pouco mais estaremos às 16 horas com a nossa sessão ordinária, também sendo transmitida pelos mesmos canais, e na próxima segunda estaremos então com mais uma reunião das nossas comissões. Um abraço a todos e até mais. Até mais, obrigado, vereadora Sandra. Vereador Cloni, para as suas considerações finais e cumprimentos, por favor. Mais uma vez agradeço
ao presidente pela condução dos trabalhos das comissões conjuntas. O vereador ele não atua somente no parlamento, mas também nas comissões, nos projetos e nas discussões de temas relacionados com a cidade, como acabamos de aqui discutir entre os vereadores presentes. De toda sorte, eu desejo uma boa tarde aos senhores vereadores, à senhora vereadora e ao público que nos acompanhou na tarde de hoje, de forma excepcional, em dia extraordinário, conforme convocado pelo presidente Moacir, mas são temas importantes que precisavam de aprovação nas comissões, que agora segue para o Legislativo, para suas respectivas votações. Muito obrigado, uma boa tarde a todos. Obrigado, vereador Cloni. Mais uma vez agradecendo a todos os vereadores, Cloni, Caê e Sandra, justificando as presenças do vereador André e Antônio Lemos, que pediram para justificar, porque, em função de não ser o dia ordinário, eles tinham compromissos já agendados. Reforçando mais uma vez um convite para segunda-feira que vem, às 14 horas, a participação de todos que nos assistem pela TV Câmara 10.2, pelas mídias sociais e também a todos os vereadores. Muito obrigado e uma boa tarde. Até daqui a pouco, às 16 horas. Obrigado, vereadores.